Isso é importante? Existem alguns conceitos que são mais importantes do que outros dentro dos investimentos e que você não pode abrir mão de conhecer como esses conceitos funcionam, como estas variáveis, índices para os seus investimentos. No conteúdo de hoje, eu quero responder uma pergunta que veio do Rogério Pereira. Ele perguntou o seguinte: professor, quero aprender mais sobre o assunto, sou totalmente leigo, não sei nada. Tem algum vídeo seu ensinando desde o início mesmo o que é Selic? Porque tem que abrir conta em uma corretora? Onde acompanha os investimentos? Ajuda aí, que Deus te abençoe. Rogério, muito obrigado pela sua pergunta. Hoje ela vai fazer parte aqui deste conteúdo. E neste conteúdo agora, para você que está acompanhando junto comigo, junto com o Rogério, eu quero falar para você sobre um conceito importante que é a Selic. Então talvez seja aí um dos conceitos mais importantes para você começar a entender, porque a partir da Selic você vai entender depois o CDI, o Tesouro, o CDB, outros ativos, até mesmo para poder comparar. Vários vídeos eu já fiz falando sobre a Selic, mas neste momento eu quero te dar uma visão um pouco mais conceitual, então pega aí papel e caneta na mão para você entender como a Selic ela é calculada, como o Tesouro Selic, ele influencia nessa questão da taxa Selic e um pouquinho sobre a corretora que eu vou falar lá no final para você. Então, fique atento aí que neste conteúdo você vai aprender todos esses tópicos. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Se você está chegando agora, aproveite para você se inscrever aqui no canal, é totalmente gratuito. Ative as notificações, esse sininho que fica balançando, e isso é importante também. É gratuito porque o YouTube te avisa logo que eu publicar mais um conteúdo e você acompanha toda essa jornada de excelência no bolso aqui no canal. Se gostar do vídeo, deixa o seu like, tá com dúvida, bora lá para os comentários, tem lista VIP do WhatsApp, tem muito material gratuito para você na descrição deste vídeo, então não perca tempo depois de assistir o vídeo, vá lá para a descrição deste vídeo. Então, afinal de contas, o que é essa tal de Selic que tantas pessoas falam, sejam nos jornais, aqui no YouTube, quando você chega na sua corretora? Então, primeiro você precisa entender que o país, o governo, ele não tem uma força produtiva, ele não tem insumos, exceto algumas estatais, mas ele não produz dinheiro. Então, o que o governo faz em suma? Ele produz dívidas, ou seja, para que nós, você e eu, possamos pagar essas dívidas e estas dívidas, esse investimento que o governo faz é exatamente para pagar esta dívida. E como o governo ele não tem como produzir alguma coisa, por exemplo, um carro, uma casa, etc., ele vai produzir o quê? Ele vai produzir uma dívida para o futuro com base no que ele pode receber de impostos, nos quais as empresas vão produzir, nós consumidores, no momento em que a gente consome, e também com previsão no crescimento do PIB e entre outros fatores econômicos que eu quero ser aqui um pouco mais didático. Então, o que eu preciso entender? Quando o governo ele está emitindo uma dívida, ele está buscando fazer investimento na educação, ele está buscando fazer investimento na saúde junto aqui com hospitais, a parte de serviços, também temos aqui a parte de estradas e a parte de segurança. Então, neste momento, quando a função do governo é nos dar isso aqui junto da Constituição, e para isso ele precisa arrecadar os impostos, fazer a gestão destes impostos. Quando esse dinheiro não é suficiente, ele vai lançar um cheque. E este cheque que cai lá no Tesouro Nacional, um deles é atrelado à Selic, para você entender uma parte prática. Mas vamos ver como realmente essa Selic ela acontece. Você está vendo aí quando um banco faz uma transação com outro banco, então o dinheiro vai saindo de um para outro. Por exemplo, quando você compra um carro, quando você compra uma casa, quando você usa o seu cartão de crédito, quando empresas e bancos fazem negociações, existem aí uma taxa de juros, existem outros índices. Então, imagine a Selic como um guarda-chuva de todas essas taxas de juros e ela assim é chamada de taxa básica de juros, ou seja, ela mede como que está o crescimento, ela mede como que o país está desenvolvendo em suas bases internas em relação aos cenários macro e microeconômicos e de um ponto de vista, começa a primeira parte prática, é o que nós chamamos de Selic Over. Neste momento que nós estamos falando aqui, você provavelmente já deve ter ouvido falar muitas vezes da Selic Meta, que eu vou falar daqui a pouco. A Selic Over é aquela que acontece durante todos os dias, ou seja, é uma taxa de juros praticada entre um banco e outro, entre bancos, entre empresas, instituições financeiras,
que usam como garantia os títulos públicos, né, comprados no Banco Central e geralmente não, ela tem que ser, né, durante 24 horas, ou seja, em cada dia é medida essa Selic chamada de over. Há algum tempo atrás era chamada de overnight e agora apenas Selic over. Ela é a responsável por levar essa taxa básica de juros que vai fazer com que o custo do dinheiro seja mais caro ou mais barato. A Selic Meta é a Selic na qual o governo estipula que ele pode trabalhar em sua economia de maneira que ele possa controlar a Selic, fazendo com que ela atinja aquela meta desejada junto do Copom, junto do Banco Central, junto do órgão, principalmente do Tesouro Nacional. Então, a definição da Selic Meta é a taxa básica de juros da economia, pois ela serve de referência para todas as outras taxas. Então, quando um banco vai emprestar dinheiro, seja para a empresa, seja para você, ele toma como base a taxa Selic, ou seja, ele quer ganhar alguma coisa acima da Selic. E, estando a Selic muito alta, o que vai acontecer? Caso você precise de crédito, o seu dinheiro vai custar mais caro. Quando você compra alguma coisa de uma empresa, no qual essa empresa precisou tomar um empréstimo de um banco com base em algo que estava atrelado à Selic, provavelmente o preço de venda, aquilo que você vai pagar, ele será maior, porque a Selic estava maior naquela época e o contrário também passa a ser verdadeiro. Neste gráfico eu quero te mostrar como foi a evolução da taxa Selic desde 2009, julho de 2009 até 2019. Então você percebe que neste gráfico teve uma evolução, teve quedas, teve subida, teve parte que ficou estagnada, ficou parada. E no momento que nós estamos agora, em 2019, a taxa básica, a taxa Selic, ela está em 6,5% ao ano. Isso significa que quando alguém for fazer o investimento que estiver atrelado à taxa Selic, neste momento passa a receber 6,5% ao ano. Você percebeu que no gráfico aí, em períodos anteriores, essa taxa já atingiu patamares superior a 14%. Foi aí entre 2015 e 2017 e agora a Selic está mais baixa. Uma Selic mais baixa, ela faz com que também o IPCA fique mais baixo. Todas as demais taxas que estão por baixo dela fiquem mais baixo, porque ela é como um guarda-chuva, ou seja, ela é uma média, né, entre todas essas outras taxas. Então, para você, caso você queira entender um pouco mais, dentro do site do Banco Central vai ter toda a definição que você vai poder ler com calma, vai poder buscar, né, entender um pouco mais, vai poder colocar as suas dúvidas aqui no canal. E é importante saber o que está aí de vermelhinho que eu circulei para você. Quando o Banco Central altera a meta da taxa Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ela também se altera e com isso o custo de captação dos bancos muda. Então é importante, eu vou deixar o endereço aí para você no Banco Central do Brasil, para você entender que, na medida em que a Selic ela é alterada, ela é medida e alterada a cada 45 dias, os seus investimentos que estiverem atrelados à taxa Selic ou à taxa CDI, que é uma irmãzinha aí da taxa Selic, eles serão alterados para mais e para menos. Não quer dizer que uma Selic baixa você esteja tendo uma rentabilidade, um ganho real baixo. O que vai impactar nisso aí é exatamente a inflação, ou seja, a inflação ela tem que estar bem menor do que a taxa Selic, caso o seu ativo esteja 100% na Selic, e quanto menor for a inflação, maior vai ser o seu ganho real. Então não pense assim, bom, eu gostaria de uma Selic que voltasse a ser 14%. Naquela época, com 14%, a inflação estava quase 11%. Então você tinha um ganho real de pouco mais de 3%, quase 4%. Então é importante entender este ganho real, que é mais importante do que apenas analisar a taxa Selic. Qual é o ativo que tem um impacto mais direto que muitas pessoas conhecem, que a grande maioria das pessoas já estão investindo, espero que você também esteja investindo, que é o Tesouro Selic. Nós temos aí Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado, mas o Tesouro Selic é aquele título que está atrelado à taxa Selic. Isso quer dizer que ele vai acompanhar positivamente a mesma taxa da Selic. Neste momento, eu acabei de mostrar para você que a Selic Meta está em 6,5%, a Selic Over sempre é um pouquinho menos, então aproximadamente 6,4%. Então, se você investe em um título do Tesouro Selic, a cada ano você vai ganhar 6,4% bruto sobre aquele valor que você investiu. Na tela você está vendo o Tesouro Selic 2025, que a taxa de rendimento dele é Selic mais
0,02. Então, a taxa Selic é 6,4 mais 0,2 vai ficar 6,42, ou seja, esta rentabilidade. Ou seja, se você tem um título atrelado ao Tesouro Selic, vai ser importante você entender o que é a taxa Selic, estudar um pouquinho mais, ler mais sobre o assunto, voltar neste vídeo, tirar as suas dúvidas aqui comigo, porque cada alteração no Tesouro Selic vai fazer também com que você tenha uma alteração, cada alteração na Selic vai fazer com que você tenha alguma alteração no seu título, tanto para mais quanto para menos. O papel das corretoras é exatamente, junto com a CVM, junto com a B3, regulamentar você que é um investidor e a pessoa, a instituição, na verdade, que está emitindo um ativo. Então, no caso do Tesouro Direto, é emitido pelo Tesouro Nacional, mas nós temos aí CDBs, fundos de ações, fundos imobiliários, as próprias ações, COI, debêntures, várias coisas, né, que são vários ativos que são liberados, que são ofertados para você enquanto investidor e que as corretoras têm um papel muito importante nisso. Então ela regulamenta, ela te dá relatório, ela te dá segurança e tem corretoras que vão te cobrar taxas variadas que pode ser de 0% até 2% no caso da gestão para o Tesouro Direto, para ações pode ser de R$0 até 14, 15, R$25, dependendo da movimentação. Para que esse vídeo ele não fique muito longo, eu separei um outro vídeo do canal que é qual a melhor corretora para investir, que neste vídeo eu detalho um pouco mais sobre qual a melhor corretora para você, o que você precisa levar em consideração na hora de escolher a sua corretora. Então, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para que você possa aí começar o seu estudo. O que eu tenho percebido? Muitas pessoas chegam até aqui o canal Excelência no Bolso através de um vídeo que aparece aí do lado, muitas vezes um amigo recomenda no WhatsApp ou numa rede social, ou até mesmo talvez você que esteja na minha lista VIP ou na lista VIP de e-mails, e esquece de fazer mais pesquisas aqui dentro do canal. Então, a minha recomendação para você é que ao entrar dentro do canal Excelência no Bolso, tenha a lupazinha lá em cima de pesquisar, coloque o assunto que você quer, fundos imobiliários, tesouro direto semestrais, CDBs, né, como investir com pouco dinheiro, como empreender, coloque aqui a sua dúvida que você vai encontrar que são mais de 300 vídeos que podem ajudar você e você também vai poder compartilhar aí com seus amigos nas redes sociais, vai poder deixar o seu like, os seus comentários, ver se essa experiência aqui junto do canal Excelência no Bolso está te ajudando, ok? Bom, nesse conteúdo você aprendeu um pouco mais aí sobre a Selic, a importância dela para a economia, por isso se fala tanto, né, em Selic, junto de qualquer governo, em qualquer época, sempre vai falar sobre a taxa Selic e outras coisas que dependem dela, por exemplo, como o CDI, aí tem uma relação com o CDB, tem relação com renda fixa, entre outras coisas. Mas, por hoje, eu gostaria que você tivesse aprendido um pouco mais sobre a taxa Selic. Espero que eu tenha te ajudado. Se sim, deixe o seu like. Se não, me conta aí o que você não gostou. O espaço aqui é feito para você, é feito com você. Afinal de contas, Excelência no Bolso é o canal que investe em você. Um forte abraço, professor Anderson Gonçalves, seu educador financeiro, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!